E se a busca incessante pelo amor não fosse, na verdade, uma busca externa, mas um profundo e inevitável chamado para o centro da sua própria alma? E se todos os ciclos de relacionamentos que se repetem, os mesmos dramas, as mesmas decepções, não fossem obra do acaso ou de um destino cruel, mas um mecanismo rigoroso da psique, desenhado para forçar você a uma evolução que há muito tempo vem sendo adiada? Existe um ponto de virada na jornada afetiva de cada pessoa, um momento silencioso, onde a intuição começa a sussurrar que o mapa do tesouro não está em um novo perfil, em uma nova cidade ou em um novo corpo, mas sim enterrado sob as camadas de negação e medo que você construiu ao longo da vida. É o cansaço que se instala, uma fadiga da alma que não se cura com sono, mas com verdade. É a sensação de que, não importa o quão brilhante seja a nova pessoa que entra em cena, o roteiro emocional já está escrito, e o final, previsivelmente doloroso, apenas aguarda a sua repetição. Este é o sinal inconfundível de que a sua psique está saturada de projeções. Carl Jung, o mestre da profundidade, ensinou-nos que aquilo que não conhecemos em nós mesmos, inevitavelmente, projetamos no mundo exterior. Quando o amor se torna uma obsessão, ele se torna um espelho distorcido, refletindo não a realidade do outro, mas a intensidade das suas próprias carências e os aspectos não vividos da sua alma. Você se apaixona pelo potencial, pela promessa, pela luz que, na verdade, pertence à sua sombra e ao seu inconsciente afetivo, mas que você insiste em colocar sobre os ombros de um parceiro. Essa busca febril é um sintoma de um profundo desalinhamento interno. As rupturas recentes, a sensação de que algo fundamental precisa ser reestruturado, o desejo ardente de aprofundar-se emocionalmente para além da superficialidade das conexões modernas, tudo isso são presságios de que o processo de individuação está batendo à porta. Você não está à beira de um colapso, mas sim, à beira de uma revelação. O universo, ou melhor, a sua própria natureza interior, está lhe dizendo que a era das meias-verdades e dos amores de performance acabou. O verdadeiro amor, aquele que nutre e não apenas preenche, não é algo que se encontra por acaso, mas uma consequência direta de um trabalho interior monumental. Ele é o prêmio que surge depois que você se dispõe a atravessar a sua própria escuridão. O amor maduro não pode coexistir com a fuga de si mesmo. Ele só se manifesta quando a frequência interna muda, e essa mudança exige coragem para enfrentar o que está escondido. É uma jornada em 5 estágios internos, processos inevitáveis que precisam se completar antes que a sincronicidade possa orquestrar um encontro que seja de fato autêntico e duradouro. O problema central que impede a chegada do amor autêntico reside na confusão entre o desejo de conexão e a necessidade de fuga. A psique, desalinhada, trata o parceiro como um substituto para o trabalho que deveria ser feito internamente. Jung nos mostrou que o amor, inicialmente, é um campo minado de projeções. Nós não amamos o outro. Amamos as qualidades da nossa alma, a ânima no homem, o ânimos na mulher, que foram reprimidas ou negligenciadas e que subitamente ganham vida na figura do amado. É uma experiência mágica, mas fundamentalmente ilusória. O estágio da paixão, com sua intensidade avassaladora, é, portanto, um momento de autoengano necessário, um combustível que nos atrai para perto do espelho. No entanto, o amor verdadeiro exige que, em algum momento, o espelho se quebre. Enquanto a pessoa tenta encontrar o amor lá fora, ela está, paradoxalmente, fugindo do único lugar onde ele pode ser cultivado, o santuário interno. A busca se torna uma distração sofisticada. Ela preenche agendas,
gera adrenalina e oferece a falsa sensação de progresso, mas mantém a alma estagnada, girando em torno dos mesmos complexos afetivos. Estes complexos são núcleos emocionais autônomos, feridas não curadas que ditam o roteiro das relações. Eles atuam como ímãs, atraindo parceiros que são perfeitamente talhados para reencenar a dor original. Se a ferida é o abandono, o parceiro, mesmo que inconscientemente, terá a predisposição para se afastar no momento crucial. A psique não busca a felicidade, ela busca a totalidade, e a totalidade, muitas vezes, exige a repetição da dor para que, finalmente, ela possa ser vista e integrada. A maturidade afetiva não é medida pelo número de relacionamentos que você teve ou pela sua capacidade de sedução, mas pela sua habilidade de retirar as projeções e encarar o que resta. Quando a psique está desalinhada, o inconsciente e a consciência operam em frequências opostas. A consciência busca o amor estável e maduro, mas o inconsciente, dominado pelos complexos, sabota a busca, escolhendo exatamente o tipo de pessoa que irá confirmar a velha narrativa de carência ou insuficiência. É por isso que a primeira etapa crucial para a chegada do amor autêntico não é encontrar a pessoa certa, mas sim romper com o ciclo vicioso de repetição que tem sido o seu padrão afetivo. O primeiro processo interno, e talvez o mais doloroso, é o rompimento com esses padrões afetivos repetitivos que aprisionam a sua jornada. A vida começa a se parecer com um labirinto onde não importa a porta que você escolha. O corredor leva sempre à mesma sala de espera emocional. Você se pega dizendo a si mesmo: eu já vivi isso antes. A energia é a mesma. O final será o mesmo. Essa percepção não é um lamento, mas uma epifania. É o momento em que a consciência se recusa a continuar alimentando o complexo. Esses complexos afetivos são como programas de computador antigos rodando em segundo plano, consumindo toda a energia psíquica e ditando as suas escolhas sem o seu consentimento. Eles são a razão pela qual a pessoa que oferece paz parece desinteressante, enquanto a pessoa que promete caos e intensidade e, portanto, confirma a velha ferida, se torna irresistível. Romper com esse ciclo não é apenas terminar um relacionamento. É uma rebelião contra o seu próprio piloto automático emocional. É o reconhecimento de que a atração não é sinônimo de saúde. O que antes era interpretado como química irresistível ou destino é reavaliado como uma ressonância neurótica. O ego, que adora o drama e a familiaridade, luta contra essa mudança, pois a repetição, mesmo dolorosa, oferece a segurança do conhecido. O novo, o saudável, o pacífico, é estranho e amedrontador. A coragem aqui reside em parar a roda, em recusar-se a entrar na próxima porta que leva ao mesmo lugar. Este rompimento exige uma introspecção brutalmente honesta. Quais são as minhas carências que o outro está sempre sendo chamado a preencher? Que papel estou eu sempre representando? O salvador, a vítima, o abandonado. Ao identificar o papel, a pessoa começa a desmantelar a estrutura que sustenta o complexo. Isso não é azar no amor. É um pedido interno, cada vez mais alto, para que a fonte do sofrimento seja identificada e curada. A psique está exigindo que você pare de terceirizar a sua totalidade. É um processo de luto pela fantasia do amor que viria de fora para consertar o que está quebrado dentro. Quando você finalmente se recusa a reencenar o drama, você cria um vácuo. E é nesse vazio, livre da urgência da repetição, que a próxima etapa se inicia. O segundo processo, e o mais transformador, é o encontro profundo com a própria sombra emocional. A sombra, no sentido junguiano, não é apenas o mal, mas tudo aquilo que o ego rejeitou, reprimiu e escondeu por vergonha, medo ou inadequação. No contexto afetivo,
A sombra carrega as inseguranças mais profundas, a carência insaciável, o medo da rejeição e a raiva contida. Enquanto esses aspectos permanecerem no subsolo da psique, eles se manifestarão de forma destrutiva nos relacionamentos. Eles se transformam em ciúmes desproporcionais, em necessidade de controle, em defesas emocionais tão rígidas que impedem qualquer intimidade real. O amor verdadeiro exige transparência e vulnerabilidade. Mas como ser vulnerável se você ainda está em guerra com partes de si mesmo? A sombra atua como um sabotador interno. Se você nega a sua carência, você atrai parceiros que são emocionalmente indisponíveis. Se você nega a sua força, você atrai parceiros que tentam controlá-lo. O parceiro, nesse caso, não é o inimigo. Ele é apenas o portador da sua sombra, a pessoa que, com precisão cirúrgica, aciona o seu ponto mais vulnerável. O trabalho não é mudar o parceiro, é recuperar a projeção, encarar a qualidade que você projetou e integrá-la. O processo de integração da sombra é como iluminar um porão escuro, onde você guardou todos os seus traumas e medos infantis. É doloroso reconhecer a mesquinhez, a inveja, a dependência que você jura não possuir. Mas como Jung poeticamente afirmou, o que você nega te controla, o que você integra te liberta. Quando você aceita a sua carência, ela perde o poder de ditar suas ações. Você para de exigir que o outro a preencha e passa a suprir essa necessidade de dentro. As gavetas internas que estavam trancadas são abertas, e o que era visto como defeito passa a ser visto como material humano. As rachaduras na sua armadura emocional, que você tentava esconder, são as mesmas por onde a luz da autocompaixão começa a entrar. Este processo não é sobre se tornar perfeito, é sobre se tornar inteiro. E somente um ser humano inteiro pode se relacionar de forma saudável com outro ser humano inteiro, sem a necessidade desesperada de fusão ou salvação. A dor desse encontro com a sombra não é punição, é o processo alquímico de transformar o chumbo da neurose no ouro da autenticidade. O terceiro processo indispensável para o amor que perdura é o equilíbrio interno entre a ânima e o ânimos. Esses são os arquétipos do feminino na psique masculina, anima, e do masculino na psique feminina, animus. Eles representam a totalidade, as qualidades complementares que precisam ser harmonizadas dentro de nós. No homem, a ânima não integrada manifesta-se como instabilidade emocional, humor errático, ou uma sensibilidade exagerada que o torna reativo e dependente da validação externa. Na mulher, o ânimos não integrado pode se manifestar como rigidez excessiva, opiniões inflexíveis, agressividade ou uma postura defensiva que impede a receptividade e a entrega. Quando esses opostos internos estão em conflito, o indivíduo busca desesperadamente essa harmonia no exterior. O homem busca uma mulher que o acalme ou o complete emocionalmente, projetando nela por a sua própria ânima não desenvolvida. A mulher busca um homem que lhe dê estrutura ou segurança, projetando nele o seu animus não integrado. O resultado é sempre a decepção, pois o parceiro, sendo um ser humano falível, inevitavelmente falhará em sustentar a projeção. O relacionamento se torna um campo de batalha, onde um tenta forçar o outro a ser o que ele mesmo se recusa a ser. O amor maduro só pode ser atraído quando o masculino e o feminino internos se alinham. Isso significa que o homem aprende a acessar sua intuição e sensibilidade sem se desorganizar, integrando a ânima, e a mulher aprende a manifestar sua clareza, assertividade e estrutura lógica sem perder sua fluidez, integrando o animus. Os sinais desse equilíbrio são palpáveis na vida afetiva. Estabilidade emocional, capacidade de tomar decisões com clareza, animus, seguida pela capacidade de acolher
e fluir com as circunstâncias, anima, desaparece o desespero afetivo, aquela urgência de preencher um vazio interno. A pessoa se torna um receptáculo de si mesma. Ela não precisa mais que o parceiro seja a sua âncora ou o seu vento. O que você busca, fora, desperta, dentro. O casamento interno entre anima e animus transforma o relacionamento em um encontro entre dois seres que já se sentem completos. O parceiro não é mais um salvador, mas um companheiro de jornada, um espelho que reflete o trabalho já realizado. A atração não é mais baseada em carência, mas em admiração mútua e respeito pela individualidade. Essa totalidade interna emana uma frequência silenciosa, uma paz, que é o maior indicador de que você está pronto para o amor, que não é sobre posse, mas sobre liberdade compartilhada. O quarto processo é a morte da persona sentimental, um ato de libertação que exige a coragem de ser imperfeitamente real. A persona, na psicologia junguiana, é a máscara social, o papel que desempenhamos para interagir com o mundo. Embora seja necessária para a vida em sociedade, quando ela domina a vida afetiva, ela se torna destrutiva. A persona sentimental é a versão de nós mesmos que criamos para sermos amados. O agradador incansável, o parceiro sempre forte, o sedutor inatingível, a vítima que precisa ser resgatada. É uma performance contínua, uma tentativa desesperada de controlar a percepção do outro. O problema é que o amor verdadeiro não pode se conectar com uma máscara. Ele exige a substância, a textura crua do ser. Quando você entra em um relacionamento usando a persona, você está convidando o outro a amar uma ilusão. Isso gera uma exaustão crônica, pois manter a máscara exige vigilância constante, um esforço contínuo para esconder as falhas, os medos e as contradições. A intimidade se torna impossível, pois a verdadeira essência está trancada por trás do sorriso forçado ou da postura de invulnerabilidade. A morte da persona sentimental ocorre quando o custo de manter a fachada se torna maior do que o medo de ser rejeitado. É o momento em que a pessoa se cansa de agradar, de manipular sutilmente, de criar versões falsas de si para caber no desejo alheio. A máscara começa a rachar, e por baixo dela emerge a vulnerabilidade autêntica. É um processo de desnudamento psíquico, onde as roupas desajustadas da expectativa social são jogadas fora. O medo é imenso, pois a identidade foi construída sobre essa performance. O que acontece se eu for totalmente eu e não for amado? A resposta, paradoxalmente, é que somente quando você se permite ser completamente você, o amor que é destinado a você pode finalmente reconhecê-lo. A autenticidade é o portal. Ao abandonar a persona, você não apenas liberta a si mesmo, mas também liberta o parceiro da obrigação de amar uma fantasia. Você oferece a ele a oportunidade de amar a sua humanidade, a sua imperfeição, a sua totalidade. Essa rendição à verdade interior é um ato de poder silencioso que atrai a reciprocidade genuína, pois a honestidade ressoa com a honestidade. O quinto e último processo, a culminação de toda a jornada, é o surgimento da paz que antecede o amor. Depois de romper com os padrões, integrar a sombra, equilibrar o masculino e o feminino internos e abandonar as máscaras da persona, o resultado não é a euforia, mas uma profunda e inabalável calma afetiva. Essa paz não é a ausência de desejo, mas a ausência de desespero. É o indicador mais claro de que a prontidão para amar foi alcançada. A psique, antes um campo de batalha, agora se assemelha a um lago que acalmou. Essa nova frequência psíquica é o resultado do alinhamento entre o inconsciente e a consciência. As energias que antes eram gastas na repetição neurótica e na manutenção da persona agora estão disponíveis para a vida real.
A bússola interna se estabiliza. O medo de ficar só diminui, porque a solidão se transformou em solitude produtiva, um espaço de autoconexão e contentamento. Você não está mais procurando um parceiro para preencher o tempo, mas sim para compartilhar o tempo que já é completo. O amor se torna uma preferência, não uma necessidade existencial. E é nesse estado de quietude e totalidade que a sincronicidade, o princípio junguiano das coincidências significativas, começa a operar. A vida não precisa mais ser forçada. O universo não precisa mais ser revistado em busca de um parceiro. Quando você para de buscar o amor, não por resignação, mas por plenitude, você emana uma vibração que é irresistível para o amor maduro. A pessoa certa não entra na sua vida porque você a procurou intensamente, mas porque a sua frequência interna finalmente se tornou compatível com a dela. É um reconhecimento silencioso, um encontro de duas almas que fizeram o seu trabalho interno e agora se encontram no mesmo ponto de maturidade. O amor chega quando você já não o procura, porque ele te reconhece na sua verdade. Ele não vem para curar feridas que você deveria ter curado. Ele vem para celebrar a cura que você conquistou. A paz interior é o sinal de que você não precisa mais de um espelho para ver a sua luz. Você se tornou a própria fonte. O amor que você busca é, na verdade, o reflexo da profundidade que você se permitiu alcançar. Nada do que você viveu foi perda, nem os ciclos repetitivos, nem as decepções dolorosas. Tudo foi uma preparação rigorosa, um processo alquímico orquestrado pela sua própria alma para forçar a sua individuação. O amor verdadeiro não é um presente dado ao acaso, mas a consequência lógica e inevitável de ter atravessado a sua própria profundidade. Ao integrar a sombra, ao harmonizar os opostos internos e ao despir a máscara, você se torna o amor que desejava encontrar. E é nesse momento de totalidade silenciosa que a sincronicidade opera o seu milagre mais belo. O outro aparece, não para lhe completar, mas para testemunhar quem você se tornou. O amor só chega quando você se torna, finalmente, seu próprio destino. O silêncio da alma que você conquistou, a quietude após a tempestade da integração, não é um ponto final, mas o terreno fértil para a construção de uma nova arquitetura afetiva. A relação que surge dessa profundidade é radicalmente diferente daquelas baseadas em carência ou na urgência de preenchimento. Ela se fundamenta, primeiramente, no conceito de interdependência, um estado que se distancia tanto da fusão neurótica, onde duas pessoas desaparecem em uma só, quanto da independência fria, que nega a necessidade humana de conexão. Na interdependência, reconhece-se o valor da autonomia individual, mas celebra-se a escolha consciente de se conectar. Você não precisa do outro para sobreviver, mas o escolhe para florescer. Contudo, essa nova dinâmica exige a redefinição do papel do parceiro. O outro não é mais um salvador ou um terapeuta, mas uma testemunha mútua da totalidade em construção. Ele se torna o espelho que reflete não apenas o que você projeta, mas a sua verdade nua e crua, sem a obrigação de consertá-la. O parceiro maduro entende que a integração da sombra é um processo contínuo e respeita o espaço do outro para lidar com suas neuroses residuais. Isso gera um tipo de aceitação incondicional que é impossível nas relações baseadas em performance, permitindo que ambos respirem na presença um do outro, sem a constante vigilância da máscara. Além disso, nas conexões autênticas, o conflito não é interpretado como uma ameaça à sobrevivência do vínculo, mas como um mecanismo de refinamento. A tensão não destrói, ela informa. Quando a psique está integrada, a capacidade de regular a emoção durante a fricção é significativamente maior. Você consegue diferenciar o que é o ataque do outro do que é o gatilho interno que foi acionado.
A discussão se transforma de uma batalha por quem está certo para uma investigação conjunta sobre o que está acontecendo entre vocês. A diferença reside na capacidade de manter a atenção sem colapsar na reatividade infantil, permitindo que a fricção gere calor, o calor da intimidade, sem incendiar a estrutura do relacionamento. É a maturidade que permite que a dor seja usada como um portal e não como uma parede. Consequentemente, a união de duas almas que realizaram seu trabalho interno transcende o mero conforto mútuo. Ela se expande para uma dimensão de propósito compartilhado, onde o amor se torna uma força generativa. O relacionamento deixa de ser um bunker, voltado apenas para a satisfação egoísta, e se transforma em um eixo de significado que se projeta para o mundo. O casal não está apenas vivendo junto, eles estão construindo algo, seja uma família, um projeto criativo ou uma visão de vida que é maior do que a soma de suas partes. Essa transcendência da dualidade íntima para a contribuição coletiva confere ao amor uma resiliência notável, pois ele está enraizado não apenas no afeto, mas em uma missão compartilhada. Uma camada adicional e crucial é a ética do cuidado maduro. Esta ética não se confunde com o sacrifício ou a anulação pessoal, mas é um reconhecimento profundo do valor intrínseco do outro e do compromisso de sustentar seu florescimento. O cuidado aqui é ativo, consciente e recíproco. Não é uma obrigação imposta pela carência, mas uma escolha livre que se manifesta na atenção plena, na escuta profunda e na valorização da individualidade. O amor se torna, assim, uma fonte que, ao dar e receber com integridade, se multiplica. Essa generosidade de espírito é o selo final da maturidade afetiva, garantindo que o amor que chegou não seja apenas uma pausa no sofrimento, mas uma jornada contínua de crescimento mútuo e autêntica celebração da vida. A quietude conquistada, o silêncio após a tempestade da integração, não é um ponto final, mas o alicerce para a construção de uma nova arquitetura afetiva. A relação que surge dessa profundidade é radicalmente diferente daquelas baseadas em carência ou na urgência de preenchimento. Ela se fundamenta, primeiramente, no conceito de interdependência, um estado que se distancia tanto da fusão neurótica, onde duas pessoas desaparecem em uma só, quanto da independência fria, que nega a necessidade humana de conexão. Na interdependência, reconhece-se o valor da autonomia individual, mas celebra-se a escolha consciente de se conectar. Você não precisa do outro para sobreviver, mas o escolhe para florescer. Contudo, essa nova dinâmica exige a redefinição do papel do parceiro. O outro não é mais um salvador ou um terapeuta, mas uma testemunha mútua da totalidade em construção. Ele se torna o espelho que reflete não apenas o que você projeta, mas a sua verdade nua e crua, sem a obrigação de consertá-la. O parceiro maduro entende que a integração da sombra é um processo contínuo e respeita o espaço do outro para lidar com suas neuroses residuais. Isso gera um tipo de aceitação incondicional que é impossível nas relações baseadas em performance, permitindo que ambos respirem na presença um do outro, sem a constante vigilância da máscara. Além disso, nas conexões autênticas, o conflito não é interpretado como uma ameaça à sobrevivência do vínculo, mas como um mecanismo de refinamento. A tensão não destrói, ela informa. Quando a psique está integrada, a capacidade de regular a emoção durante a fricção é significativamente maior. Você consegue diferenciar o que é o ataque do outro do que é o gatilho interno que foi acionado. A discussão se transforma de uma batalha por quem está certo para uma investigação conjunta sobre o que está acontecendo entre vocês. A diferença reside na capacidade de manter a atenção sem colapsar na reatividade infantil, permitindo que a fricção gere calor,
o calor da intimidade, sem incendiar a estrutura do relacionamento. É a maturidade que permite que a dor seja usada como um portal e não como uma parede. Consequentemente, a união de duas almas que realizaram seu trabalho interno transcende o mero conforto mútuo. Ela se expande para uma dimensão de propósito compartilhado, onde o amor se torna uma força generativa. O relacionamento deixa de ser um bunker, voltado apenas para a satisfação egoísta, e se transforma em um eixo de significado que se projeta para o mundo. O casal não está apenas vivendo junto, eles estão construindo algo, seja uma família, um projeto criativo ou uma visão de vida que é maior do que a soma de suas partes. Essa transcendência da dualidade íntima para a contribuição coletiva confere ao amor uma resiliência notável, pois ele está enraizado não apenas no afeto, mas em uma missão compartilhada. Uma camada adicional e crucial é a ética do cuidado maduro. Esta ética não se confunde com o sacrifício ou a anulação pessoal, mas é um reconhecimento profundo do valor intrínseco do outro e do compromisso de sustentar seu florescimento. O cuidado aqui é ativo, consciente e recíproco. Não é uma obrigação imposta pela carência, mas uma escolha livre que se manifesta na atenção plena, na escuta profunda e na valorização da individualidade. O amor se torna, assim, uma fonte que, ao dar e receber com integridade, se multiplica. Essa generosidade de espírito é o selo final da maturidade afetiva, garantindo que o amor que chegou não seja apenas uma pausa no sofrimento, mas uma jornada contínua de crescimento mútuo e autêntica celebração da vida. O silêncio da alma que você conquistou, a quietude após a tempestade da integração, não é um ponto final, mas o terreno fértil para a construção de uma nova arquitetura afetiva. A relação que surge dessa profundidade é radicalmente diferente daquelas baseadas em carência ou na urgência de preenchimento. Ela se fundamenta, primeiramente, no conceito de interdependência, um estado que se distancia tanto da fusão neurótica, onde duas pessoas desaparecem em uma só, quanto da independência fria, que nega a necessidade humana de conexão. Na interdependência, reconhece-se o valor da autonomia individual, mas celebra-se a escolha consciente de se conectar. Você não precisa do outro para sobreviver, mas o escolhe para florescer. Contudo, essa nova dinâmica exige a redefinição do papel do parceiro. O outro não é mais um salvador ou um terapeuta, mas uma testemunha mútua da totalidade em construção. Ele se torna o espelho que reflete não apenas o que você projeta, mas a sua verdade nua e crua, sem a obrigação de consertá-la. O parceiro maduro entende que a integração da sombra é um processo contínuo e respeita o espaço do outro para lidar com suas neuroses residuais. Isso gera um tipo de aceitação incondicional que é impossível nas relações baseadas em performance, permitindo que ambos respirem na presença um do outro, sem a constante vigilância da máscara. Além disso, nas conexões autênticas, o conflito não é interpretado como uma ameaça à sobrevivência do vínculo, mas como um mecanismo de refinamento. A tensão não destrói, ela informa. Quando a psique está integrada, a capacidade de regular a emoção durante a fricção é significativamente maior. Você consegue diferenciar o que é o ataque do outro do que é o gatilho interno que foi acionado. A discussão se transforma de uma batalha por quem está certo para uma investigação conjunta sobre o que está acontecendo entre vocês. A diferença reside na capacidade de manter a tensão sem colapsar na reatividade infantil, permitindo que a fricção gere calor, o calor da intimidade, sem incendiar a estrutura do relacionamento. É a maturidade que permite que a dor seja usada como um portal e não como uma parede. Consequentemente, a união de duas almas que realizaram seu trabalho interno
transcende o mero conforto mútuo. Ela se expande para uma dimensão de propósito compartilhado, onde o amor se torna uma força generativa. O relacionamento deixa de ser um bunker, voltado apenas para a satisfação egoísta, e se transforma em um eixo de significado que se projeta para o mundo. O casal não está apenas vivendo junto, eles estão construindo algo, seja uma família, um projeto criativo ou uma visão de vida que é maior do que a soma de suas partes. Essa transcendência da dualidade íntima para a contribuição coletiva confere ao amor uma resiliência notável, pois ele está enraizado não apenas no afeto, mas em uma missão compartilhada. Uma camada adicional e crucial é a ética do cuidado maduro. Esta ética não se confunde com o sacrifício ou a anulação pessoal, mas é um reconhecimento profundo do valor intrínseco do outro e do compromisso de sustentar seu florescimento. O cuidado aqui é ativo, consciente e recíproco. Não é uma obrigação imposta pela carência, mas uma escolha livre que se manifesta na atenção plena, na escuta profunda e na valorização da individualidade. O amor se torna, assim, uma fonte que, ao dar e receber com integridade, se multiplica. Essa generosidade de espírito é o selo final da maturidade afetiva, garantindo que o amor que chegou não seja apenas uma pausa no sofrimento, mas uma jornada contínua de crescimento mútuo e autêntica celebração da vida. Uma vez que a calmaria se instala e a sincronicidade age, o amor maduro se manifesta, mas este novo estágio não é o fim da jornada, e sim o início de um trabalho diferente, que exige uma nova forma de coragem, a coragem de sustentar a dualidade. O relacionamento autêntico, liberado das demandas da projeção e da carência, cria algo que não existia antes. Uma terceira entidade psicológica. Não são apenas duas individualidades lado a lado, mas um nós que possui sua própria dinâmica, seu próprio inconsciente coletivo e, crucialmente, seu próprio ritmo de crescimento. Muitos casais sucumbem não à falta de afeto, mas à incapacidade de respeitar a integridade desse terceiro ser. Eles tentam sutilmente forçá-lo a ser o que o ego individual deseja, em vez de permitir que ele se revele organicamente como uma totalidade maior. O desafio reside em nutrir essa entidade sem sufocar as partes que a compõem. Além disso, há a tentação perigosa de usar o parceiro como um espelho constante de confirmação para o self recém-integrado. Se o trabalho interno foi bem-sucedido, o ego agora se sente forte, mas pode exigir que o outro ratifique essa força, transformando a conexão em um palco para sua autocelebração, o que é um retorno disfarçado à performance. Um pilar fundamental para sustentar essa maturidade é a aceitação do mistério irredutível do outro. Você não está mais tentando decifrar o parceiro como um código a ser resolvido ou uma extensão de si mesmo. Pelo contrário, você aprende a honrar o que Jung chamava de a alteridade, a porção da alma do outro que jamais lhe pertencerá, que permanecerá soberana e estranha. Esse respeito pela distância psicológica é o que impede a fusão destrutiva e a consequente asfixia da individualidade. O amor, aqui, é a arte de permitir que o outro seja simultaneamente familiar e enigmático, reconhecendo que a verdadeira intimidade não exige a total compreensão, mas sim a reverência. A jornada interna destrói o mito romântico de que a pessoa que chega deve ser a sua metade perdida. Na verdade, o amor maduro se baseia na aceitação clara de que o outro é, fundamentalmente, imperfeito e, em muitos aspectos, incompatível. A verdadeira conexão não é a ausência de atrito, mas a escolha deliberada e consciente de navegar a incompatibilidade com compaixão e humor. Observe a diferença. Antes,
a incompatibilidade era vista como um sinal para a fuga. Agora, ela é vista como uma oportunidade de expansão. É a capacidade de amar as falhas que o outro não consegue esconder, mas que ele não está mais tentando projetar em você. A transparência das limitações se torna um terreno de confiança e não um motivo para desilusão. Essa união madura carrega consigo uma responsabilidade ética expandida, a de cocriar significado. O relacionamento não é apenas um refúgio do mundo, um bunker privado onde se busca apenas o conforto. Ele se torna uma plataforma para interagir com a complexidade da vida. A forma como o casal lida com o mundo externo, com a comunidade, com a vulnerabilidade social e com a inevitabilidade da mortalidade, torna-se o verdadeiro teste de sua integridade. Consequentemente, o foco muda da felicidade pessoal e imediata para a completude mútua e para a contribuição. O casal se transforma em um sistema que irradia a totalidade que ambos alcançaram individualmente, operando como um núcleo de consciência que beneficia não apenas a si, mas também o entorno. Esta é a manifestação final da individuação. A totalidade interna se projeta em um amor que é construtivo, resiliente e direcionado para além do próprio umbigo afetivo. Refletindo sobre o percurso que traçamos até aqui, percebemos que o amor, longe de ser um evento fortuito ou uma loteria cósmica, é a reverberação de uma arquitetura interna reestruturada. Não se trata de uma simples mudança de comportamento ou de uma nova estratégia de sedução, mas de uma profunda mutação ontológica. O esforço despendido em desvendar os véus que encobriam as partes renegadas do ser, em reconhecer as dinâmicas de repetição que aprisionavam a alma e em abandonar os artifícios de performance, não foi em vão. Todo esse movimento de retorno ao centro estabelece uma nova lei de atração, uma frequência que é imune ao ruído superficial das conexões baseadas na carência. A confrontação com o material psíquico mais denso, aquele que jazia sob a superfície da consciência, resultou em uma soberania silenciosa. A energia que antes se esvaía na manutenção de fachadas e na repetição de dramas antigos foi canalizada para o núcleo do indivíduo. É como se o navio, que navegava à deriva impulsionado por correntes inconscientes e tempestades emocionais, tivesse finalmente encontrado seu próprio leme, ancorando-se em águas de autoconhecimento. Essa estabilidade recém-adquirida não é estática. É a base dinâmica de onde toda a atração saudável pode, enfim, emanar. O ser se torna um farol, e não mais um barco à procura de luz. O despojamento das roupagens que serviam unicamente para agradar o olhar externo revelou a matéria-prima essencial, a textura crua da humanidade que, ironicamente, é o único solo fértil para a verdadeira intimidade. O medo da rejeição, que antes ditava as escolhas e a própria forma de se apresentar ao mundo, dissolveu-se na aceitação da imperfeição intrínseca à nossa condição. O que resta é a presença, uma presença que não exige mais validação, pois já se validou no crisol da introspecção. Essa é a frequência que o universo responde com sincronicidade, pois a alma, ao se reencontrar, projeta uma totalidade que é reconhecida por outra totalidade. Ao reunirmos esses fios de transformação, a conscientização dos ciclos viciosos, a iluminação do que estava oculto e a pacificação dos opostos internos, chegamos a um limiar de serenidade. O estado de ser alcançado não é a euforia apaixonada e efêmera, mas uma tranquilidade profunda, um contentamento que é imune à ausência ou à presença do outro. É a consciência de que o lar emocional já foi construído e que o próximo passo não é mais uma busca desesperada, mas um convite sereno. O vazio interior foi preenchido com a própria substância, e o desejo por conexão
se transforma em um anseio por partilha, por expansão. Essa quietude não é o fim do movimento, mas o começo do movimento correto. Ela sinaliza que o campo interno está limpo de expectativas neuróticas e pronto para acolher um amor que não venha para salvar, mas para somar. A maturidade afetiva se manifesta na capacidade de oferecer a própria plenitude sem exigir que o outro preencha lacunas inexistentes. É nessa plenitude que reside a chave para o encontro que transcende a mera necessidade e inaugura a era da interdependência. O que está por vir, portanto, não é apenas um relacionamento, mas a celebração da totalidade individual em união. Refletindo sobre esta jornada de volta ao self, compreendemos que o destino afetivo não é uma força externa a ser conquistada, mas um reflexo inevitável da profundidade que ousamos explorar em nosso próprio interior. A partir desta quietude soberana, o caminho se abre para a compreensão final sobre a natureza desse amor que, ao nos encontrar, nos reconhece. A verdadeira mágica não está na atração inicial, mas na ressonância sustentada que só pode nascer quando a alma se encontra em sua própria verdade. O que resta, após a travessia por esses desertos internos e a integração das sombras, é a certeza de que a busca pelo amor foi desde o início uma poderosa metáfora para o processo de individuação. O amor verdadeiro não é um prêmio concedido por mérito ou sorte, mas o estado natural de um ser que se tornou, por inteiro, responsável por sua própria existência emocional. A jornada não termina com o encontro do outro. Ela culmina no encontro de si mesmo, e o parceiro é apenas a testemunha sagrada dessa totalidade alcançada. A maturidade afetiva se revela, então, como a capacidade de amar, sem a necessidade de preencher um vazio, pois o vazio foi reconhecido e transformado em espaço fértil para a autoaceitação. A grande implicação dessa filosofia junguiana para a vida prática é a inversão radical da prioridade. O amor não é o objetivo, mas o subproduto inevitável da autenticidade. Quando a pessoa se liberta das projeções, ela cessa de exigir que o mundo exterior resolva seus dilemas internos. Essa liberdade gera uma vibração de soberania que não se confunde com arrogância, mas com uma calma profunda. É a alma dizendo: eu sou suficiente. É essa suficiência que magnetiza a sincronicidade, permitindo que a vida entregue não o que se deseja em termos de fantasia, mas o que é necessário em termos de crescimento e parceria genuína. O amor que chega depois de todo esse trabalho não é um conto de fadas, mas um pacto de humanidade, onde duas imperfeições se encontram para cocriar um significado maior. Portanto, olhe para trás, para os ciclos repetidos, para as rupturas que doeram, e reconheça-as não como falhas, mas como a pedagogia rigorosa da sua psique. Cada desilusão foi um convite, cada abandono uma oportunidade para você se tornar a sua própria âncora. O amor maduro não tem medo da separação, pois ele se nutre da integridade individual. Ele é a coragem de ser vulnerável sem ser carente, a capacidade de se entregar sem se perder. A prática verdadeira começa agora, na manutenção dessa paz interna. É um compromisso diário de não mais terceirizar a própria felicidade, de não mais vestir a máscara da persona para obter aceitação e de continuar a integrar as novas sombras que inevitavelmente surgirão. A vida a dois é o laboratório contínuo, o espelho constante que desafia a sua totalidade. Mas tendo percorrido a jornada da sombra, você tem as ferramentas para transformar o conflito em intimidade e a fricção em refinamento. O amor que você tanto buscou e que agora se manifesta é a confirmação de que você se tornou o seu próprio lar. A presença do outro é um deleite, uma expansão, mas nunca uma necessidade vital.
E é essa distinção sutil entre o desejo de compartilhar e a urgência de preencher que define a maturidade afetiva, que você possa sustentar essa nova arquitetura de alma, permitindo que o amor seja não a sua salvação, mas a celebração da sua inteireza. O maior ato de amor é ter se escolhido primeiro. Jung nos deixou a chave. A plenitude não está no outro, mas na coragem de ser quem você é.